Primeiro clássico carioca do ano, Vasco e Flamengo ficaram no 0-0. A torcida do Flamengo pode agradecer ao Léo Pereira. Sensacional, Léo Pereira, impressionante! No lugar certo, na hora certa, mais de uma vez. Que lance incrível! Inacreditável, a bola não entrou! Para os vascaínos, a salvação foi outro Léo Jardim. Pegou! Léo Jardim defendeu! Poderia ter batido um pouquinho mais forte. O último dia de férias das crianças antes da volta às aulas merecia um clássico mais animado. Era o que os amigos Guilherme e Davi esperavam. Amizade hoje não vai... Hoje não tem amizade? Amizade não. Por quê? Rivalidade. Você vai te ganhar, você vai dar uma zoada nele? Zoar ele, né? Zoar ele também. Vasco e Flamengo. O primeiro clássico do futebol carioca no ano. O primeiro do Maracanã na temporada. Vai ter sucesso hoje? Ih, muita coisa. Dela Cruz, gol do Dela Cruz hoje. 3-0 mesmo. De Santa Catarina pra cá, 20 horas de busão pra assistir o Vasco, viu? Vai valer! Ei, 2-0, gol do Paiê e do Vegeta. Tem vezes que um clássico pode ser meio ingrato com os torcedores mesmo. A chuva deixou o gramado com poças antes do jogo. Tem que jogar contra o rival e contra o gramado. É muito difícil. E a partida começou com chances fracas dos dois lados. Muitas faltas paravam o jogo constantemente. Cebolinha tentou encobrir o Léo Jardim, sem sucesso. O goleiro tá adiantado, Cebolinha viu! Defendeu o Léo Jardim. E o Flamengo perdeu a chance de fazer 1-0 com o Fabrício Bruno. Subiu alto, subiu sozinho e cabeceou sobre o gol do Vasco. E aí o Vasco chegou mais perto de marcar. Se não fosse o Léo Pereira... Segue o cruzamento, Verrete! Quase! Sensacional, Léo Pereira, impressionante! O Flamengo voltou para o segundo tempo com o segundo uniforme, o branco. A Seta estava confundindo o trio de arbitragem, os jogadores, por causa da camisa preta do Vasco. O time ia para o ataque. Léo Pereira tentou lá na frente. Léo Pereira girou com estilo, girou bonito! Sobre o gol de Léo Jardim. E o zagueiro teve que salvar o Flamengo mais uma vez lá atrás. 2 vezes. O cruzamento pro Verrete, passa pelo Rossi, Verrete! Não entrou, Verrete! Que lance incrível! Inacreditável, a bola não entrou! Não entrou! O Vasco perde uma chance impressionante, Verrete, a bola não entrou! No Flamengo, o Gabigol entrou no lugar do Pedro. O atacante finalizou por cima do gol do Léo Jardim. Aquele 0-0 sem graça ia ganhando força no Maraca. E aos 40 do segundo tempo, o árbitro marcou o pênalti de João Vitor em cima de Arrascaeta. Pênalti! É pênalti pro Flamengo, pênalti em Arrascaeta! Gabigol frente a frente com o gol, prestes a fazer algo que ele costuma fazer muito bem. Gabriel batendo pênalti pro Flamengo, pegou! Léo Jardim defendeu! Voou no cantinho e pegou, defende o goleiro do Vasco, Léo Jardim! Também poderia ter batido um pouquinho mais forte, mas creio eu que foi um lance que ele pôde fazer muito bem. Vasco 0, Flamengo 0. Nenhum gol no primeiro clássico do futebol carioca em 2024. O Flamengo volta a jogar aqui no Maracanã quarta-feira contra o Botafogo. O Vasco deixou o estádio aplaudido pela torcida. Quinta-feira enfrenta o Audax em Manaus. Esse foi o terceiro jogo seguido do time vascaíno sem vencer no campeonato estadual. Continuar trabalhando, focado, que as coisas vão melhorar. Fico feliz de poder ter defendido o pênalti e poder ajudar a equipe a sair com um ponto. Na entrevista coletiva, o auxiliar Emiliano Dias disse que o atacante Verrete está jogando com uma costela fissurada. Agora ele vai parar. Ele está fazendo um esforço desumano pelo líder que ele é e pelo comprometimento que ele tem com o Vasco. Está sofrendo muito. Ele está jogando 30% do que ele pode jogar. Pro Tite, nada de se alarmar com esse 0-0. A gente é imediatista no futebol e tem que ter paciência, não adianta. E para aquele pessoal que veio de longe... Ei, de Santa Catarina pra cá, 20 horas de busão pra assistir o Vasco, viu? Fica a experiência. Saudações vascaínas. O clássico carioca entre Vasco e Flamengo terminou em empate, com 0-0 persistindo até o final no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca de 2024.
O jogo contou com lances emocionantes, incluindo uma defesa milagrosa de Léo Pereira em cima da linha, evitando um gol de Verratti. Gabriel Barbosa ainda teve a chance de marcar para o Flamengo em um pênalti no fim, mas parou na defesa do goleiro Léo Jardim. Com o resultado, Vasco e Flamengo continuam empatados na 7ª e 6ª posições da tabela respectivamente. O Vasco da Gama anunciou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. O jogador, natural de São Paulo, assinou contrato com o Gigante da Colina por uma temporada, válido até dezembro de 2024. Vitor Luiz, de 30 anos, tem passagens por clubes como Palmeiras, Porto, Ceará, Botafogo, e conquistou títulos como a Libertadores, Brasileiro Série A, Copa do Brasil e Brasileiro Série B ao longo de sua carreira. Ele é o 5º reforço anunciado pelo Vasco na temporada. O Vasco acertou a saída do meia Aureliano, que se transferirá para o Cincinnati, dos Estados Unidos, por meio de um acordo de empréstimo. O jogador não atuará mais pelo time carioca. O empréstimo envolve uma compensação financeira para o Vasco, e o Cincinnati terá a opção de compra ao final do período de empréstimo. Aureliano já viajou para se apresentar ao novo clube.